Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Gawain Jones, um dos principais nomes do xadrez mundial, certamente um dos principais nomes do xadrez da Inglaterra. E o que faz um jogador como Alireza Firouzja, o prodígio iraniano que joga pela França, ter um rating maior, ter uma superioridade técnica, ter um ranking mais alto do que esse jogador experiente? A gente vai dar uma olhada nessa partida, então, que aconteceu agora no torneio mundial da FIDE por equipes. A Alireza Firouzja abre aqui a partida com o peão do rei. Temos aqui E5 pelo Gawain Jones, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5 indo para uma Ruy Lopes, abertura espanhola, A6, defesa morfe, bispo em A4 foi jogado, cavalo em F6, ataca o peão central. Roque, não se preocupe em defender, acelera o desenvolvimento, como jogavam há muitos séculos já, né? Então isso continua valendo e continua sendo uma ideia perfeita. D6 foi jogado, C3, aqui o Alireza Firouzja continua não protegendo o peão central e bispo D7. É possível tomar, não é um erro isso, mas aqui o Gawain Jones preferiu desenvolver com bispo D7 e aqui D4. Atacando o centro, G6 foi jogado, opa, indo para o fianqueto, já controlando aqui essa casa de F5, que em muitas linhas, né? O cavalo vem para D2, a torre vem para E1, o cavalo passa para F1, para G3 e vai lá para a casa de F5. É uma manobra muito comum. Então aqui G6 já frustra esse tipo de manobra. H3 foi jogado pelo Alireza Firouzja. Provavelmente ele vai querer jogar o bispo aqui em E3 em algum momento. Por enquanto esse peão continua dando sopa, né? E a gente fica, mas pega logo esse peão. E pode, viu? Mas vai para confusão, que é o estilo do Firouzja. O Firouzja, ele gosta dessas posições caóticas, ele está preparado para isso. E o Gawain Jones, percebendo o veneno, prefere seguir o desenvolvimento, não se compromete com linhas ultra ardidas preparadas pelo garoto Firouzja. E a partida segue com o lance bispo em C2. Agora sim, mantendo a proteção, lutando também pela casa de F5. Roque foi jogado pelo Gawain e agora bispo em E3, tudo em acordo, né? O H3 foi muito bem jogado, o bispo pode vir tranquilo para a casa de E3 e vamos ver, provavelmente o cavalo vai vir aqui para a casa de D2, a dama ainda não está muito claro onde ele vai querer jogar. A partida seguiu com rei H8 e agora o cavalo vem para o jogo, dama passa para a casa de E8 e o Firouzja joga com torre na coluna E, começa a existir uma pressão aqui, um raio-x e aqui está defendido, por enquanto duas peças também defendendo o peão. E cavalo H5 foi jogado. O rei veio para H8 para dar liberdade para o peão rasgar o ataque aqui em F5. Muito em acordo com o lance G6, que foi jogado logo no começo da partida. Os fundamentos aqui fazendo sentido. Firouzja segue com o lance A4, completamente ignorando a possibilidade de F5, indo para esse contra-jogo na ala da dama. O Gawain Jones poderia rasgar um F5 imediatamente, ele está jogando ultra sólido, joga com A5 impedindo o lance B4, e o Alireza Firouzja segue com o lance bispo B3 aqui, uau! Uma vez que o cavalo não tem mais a casa de A5, o bispo pode ficar seguro aqui na casa de B3, e esse bispo está dizendo o seguinte, eu vou deixar você jogar F5, porque isso vai me abrir ataques aqui na casa de F7. Será que vai funcionar? Gawain Jones espera um pouco, segue com torre D8, melhora um pouco a posição da torre. Bispo D5 foi jogado, restringindo um pouco a movimentação do cavalo. Temos o lance peão toma e o cavalo vem para a casa de B4, indo para confusão, permitindo a captura em B7, mas indo para um contra-ataque aqui violento. O cavalo chegando aqui em D3 pode ser uma peça perigosa, por isso a Alireza Firouzja tem que tomar cuidado e segue com o lance bispo em C4. Recuou aqui, o cavalo não está numa boa posição, o bispo continua guardando a casa de D3. E aqui C6 foi jogado pelo Gawain. E o Alireza Firouzja segue com bispo G5. Veja, ele está querendo que esse peão se mova daqui. Está provocando aqui um F6. O bispo ficou satisfeito e voltou para a casa de E3 para proteger aqui o peão. Posição ultra sólida do garoto iraniano. E o Gawain Jones está fazendo muito bem também até agora. E talvez a melhor chance das pretas seja tentar fechar o bispo de casas claras, jogar um D5, né? Aqui provavelmente nessa variante o Firouzja vai ter que recuar o bispo. E aqui as pretas podem ganhar um pouco mais de espaço e não há nenhum problema na posição. Acontece que Gawain Jones aqui, tá no lance 19,
né? Aqui o tempo já começa a pesar um pouquinho, 11 minutos para o Gawain Jones. E ele vai para uma ideia que é até interessante. Ele faz o lance G5, que é bem agressivo. Ele segue com o ataque na ala do rei. Vamos ver se o Alireza Firuza sabe responder aqui à altura. Segue com o lance bispo em E2, ameaçando aqui, fazendo uma bateria nas casas claras, ameaçando até mesmo um sacrifício. Por isso o cavalo em F4 foi jogado pelo Gawain. E aqui temos então bispo toma. Cara, esse cavalo aqui é chamado cavalo do Kasparov. Na casa de F4, no caso das pretas. No caso de F5, se fosse das brancas. E em geral é um cavalo tão poderoso, com tanto tema tático acontecendo, que em geral você quer capturar esse cavalo antes que seja tarde. Por isso o bispo toma, peão toma. E aqui o bispo vem para a casa de F1. O Firuza joga seguro aqui, faz a proteção do seu rei. E aqui F5 chega de qualquer maneira. Firuza joga com E5. Temos aqui o lance peão toma, cavalo toma, ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Até mesmo o cavalo por C6 pode ser uma ameaça nessa posição. Por isso o Gawain Jones tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E ele segue com o melhor lance da posição, bispo em E6, criando aqui um guarda-chuva para sua dama. A Alireza Firuza segue com o lance cavalo de D em F3, vem trazendo as peças. Gawain Jones joga com bispo D5, centraliza o bispo, permitindo o cavalo por C6, mas agora a dama, né? Não tem nenhum ataque aqui que a dama não esteja segurando. Ah, cavalo F7, vou ganhar a dama. A dama pega, cavalo G6, mesma coisa. E aqui também, na casa de C6. Na casa de B7, só se fosse o Bard. Não dá pra jogar, né? Ok, voltamos. Aqui então, perdão por isso, pessoal, mas não é fácil. Vida de criador de conteúdo não é fácil, meus amigos. Vamos nessa. Aqui, bispo D5 foi jogado pelo Gawain Jones e agora bispo C4 foi jogado pelo Alireza Firuza, posição sólida dos dois lados. O Gawain tá fazendo uma partida espetacular. E segue com o lance bispo em E4 aqui. Continua existindo um tema perigoso. Ao mesmo tempo, o bispo E4 dá suporte para a casa de C2 com duplo de cavalo. A posição é extremamente ardida. Bispo E4, lance brilhante aqui do Gawain Jones. Seguimos com o lance dama B3. Uau, meus amigos, dando reforço para a casa de F7. Permitindo cavalo C2. Que confusão absurda. E aqui temos então o lance dama por B7. Caraca! Continua dando reforço em F7, leva um peão, coleta madeira, coloca no bolso, permite aqui a captura de alguma das torres, mas o Gawain Jones segue com o lance torre B8. Firuza joga com dama C7 e torre C8. Gawain Jones está satisfeito com o empate. Temos o lance dama em A7 e torre em A8 indo para arriba. Temos o lance dama C7 e agora a torre C8 está buscando o empate. O Firuza fala, não quero empatar de jeito nenhum. O tempo começa a cair. Aqui o pessoal já começa a pegar aquele montinho de areia, sabe? Vai pegando, vai... A partida de xadrez é assim, você vai montando um castelinho. É uma competição de castelo de areia, o xadrez. Aí você vai mostrar, aí você vai vendo do seu adversário. Você vai tentando fazer um castelo bonito, o seu adversário também. Só que tem cronômetro, né? E você tem que terminar aquele castelo. E aí, em algum momento, cara, você pega areia e joga na cara do seu adversário. E é isso que começa a acontecer quando o relógio começa a cair de 1 minuto, né? E aí o outro pega areia e aí começa todo mundo jogar areia na cara um do outro. Esse é o resumo do que é o jogo de xadrez. A partida segue com o lance cavalo por A1, meus amigos. Pegou o montinho e jogou mesmo. Cavalo por A1, mas agora a torre por A1, mantendo a ameaça de cavalo em F7. E você pode se perguntar se adianta capturar de bispo. Na verdade não, porque vai repor um cavalo com o outro. Ah, então não dá para jogar um bispo por F3 aqui? Até dá, até seria bom. E, no entanto, a posição ela é tão ardida, tão difícil, né? De você lutar contra esse cavalo que ele vai voltar para a casa de E5. Aqui tem ataque nas casas escuras. A torre vai chegar para dominar a casa de E1, né? E isso é tão difícil de lutar contra que até mesmo os computadores dão vantagem para as brancas numa posição como essa. Então, isso é um exemplo
que mostra a profundidade do entendimento posicional de um jogador de 2,750, né? Não é uma coisa muito natural jogar dessa maneira aqui, com uma qualidade a menos. Tudo bem que ele tem 2 peões a mais, mas para pensar, né? Estrutura de peões bastante comprometida, segurança do rei bastante comprometida, atividade e cooperação entre as peças espetacular aqui. O cavalo tá vindo de toda maneira, as brancas aqui estão jogando de uma maneira muito firme e as pretas apenas se defendendo. Vamos até lembrar que tem um peão passado aqui. Quando você esqueceu, tem mais um bônus aqui, né? Mas esses caras não esquecem nada. A avaliação deles da posição leva tudo isso como fator, né? Então é impressionante o nível aqui do Firuja para ir para uma variante como essa, né? De simplesmente sacrificar a qualidade. Tá apostando em tudo isso que a gente acabou de comentar. C5 foi jogado pelo Gawain Jones, corta a conexão da dama com o cavalo. E aqui, dama em A7 jogado pelo Firuja. Um minutinho. Peão por D4 foi jogado. Cavalo finalmente vem para casa de F7. E esse cavalo você tem que tomar. Rei G8 tá levando cavalo D6. Esse lance vem com cheque descoberto. A dama vai embora. Por isso, torre toma é forçado. O Firuja recupera o material e tem um plus. Tem um peão a mais por enquanto. Mas o Gawain Jones tem um peão passado bastante perigoso. E o Alireza Firuja agora... e agora tá na vez das pretas. Dama D8 foi jogado, dando suporte aqui pro peão passado. Firuja segue com o lance bispo B3. É importante dominar a casa de promoção desse peão. D3 dispara o passador. E agora torre D1 ataca o peão. Aqui vale mencionar, pessoal, que a gente tá no lance 38, tá chegando no lance 40. E como a gente pode ver, a batalha continua de maneira intensa. Gawain Jones fazendo lances realmente fantásticos, uma partida assim de outro mundo, né? E já com o tempo caindo. É possível tomar em B2, é possível tomar em F3. Aqui é muito difícil tomar uma decisão, porque vários lances são bons. Torre C7 foi jogado atacando a dama. Dama em A5 mantém a cravada, pressão em F5. Torre D7 propõe as trocas. Dama B5 aqui entra a experiência do Firuja. Ele sabe que se ele trocar essas damas aí, muito provavelmente ele não vai mais conseguir nenhum golpe tático, nenhuma confusão. E ele é bom em posição difícil com o tempo caindo, o Firuja. A última coisa que ele quer aqui é trocar as damas. Ele segue, apesar de ser bom, ser um super bom, mas aqui a gente tem que entender esse fator humano, né? Tempo caindo, o Firuja é muito master nos puzzles, né? Nos desafios, nos táticos. Então aqui ele fala, mesmo que não seja o melhor lance, ele quer manter as possibilidades. E agora peão passado disparando, as peças amarradas. Aqui temos bispo por peão foi jogado e o Firuja segue com o lance cavalo em E5, meus amigos. Não apenas atacando a torre, mas também atacando a casa de F7. Esse cavalo precisa ser capturado, mas agora o rei tá super exposto. Dama por E5 foi jogado, não tem outro lance saudável. Torre G7 foi jogado. Falo, não tem outro lance saudável, porque só tem esse outro aqui, não vai jogar, né? Então, torre G7. E agora o Firuja segue aqui. Olha a experiência. Rei H2, cara. Rei H2 jogado aqui pelo Firuja. Que é isso? Não tá dando pra tomar aqui o peão, né? Primeiro que essa torre aqui tá cravada e você não vai querer fazer esse lance. Simplesmente torre por D3 aqui é suficiente para as brancas ganharem. Olha que posição tática. O Firuja adora essas coisas. E aqui você não pode tomar por conta de sequência de mate, né? Então, que bacana. Por isso, H6 foi jogado agora pelo Gawain Jones. E temos o lance torre aqui em G1. Se defende do jeito que pode. Dama G5 pesa para cima do peão de G2. E aqui, bispo D1 foi jogado pelo Firuja. Não fosse por essa torre tá aqui cravada, poderia existir algum tipo de ataque aqui mesmo, até mesmo um sacrifício de dama. Por isso o rei H7 foi jogado. E agora o Gawain Jones de fato tá preocupante aqui. Por exemplo, se jogar um A5, tá vindo um F3 aqui com um ataque violento, né? Não tem dama por G2 aqui, não. Dama por G2. Torre toma, rei H1. Porque tem sacrifício da dama. Vamos ver se teria aqui dama por G2. Eu acho que tem sacrifício da dama, né? Se você jogar um torre G3 aqui, o que acontece? E se jogar um torre G6? Torre G6. Tem F3. Não funciona esse tipo de perpetuidade por conta de F3. Muito bem, meus amigos. A partida segue com F3 aqui diretamente pelo Firuja, impedindo o lance F3 e também atacando o bispo. E por enquanto, né? Colocou um pouquinho de granito, tá bem defendido. Dama G3 é assustador, mas simplesmente o rei escapa. Por isso a partida segue com bispo B7. A Alireza Firuja segue com dama D6. Cara, esse tipo de posição é muito difícil de jogar, né? Tempo caindo, você tem que achar lances únicos.
dinâmicos. Bispo em E4 foi jogado. Um lance muito bacana, porque esse peão por bispo que é tentador, as pretas têm um contra-jogo violento com esses peões passados e conectados, e por isso o Firuja prefere não se colocar em problemas, principalmente com o tempo caindo. Não, ele joga sólido aqui, joga simplesmente o lance. Dama D4, centralizando bem aqui a dama e mantendo o bispo atacado. Dama em E7 faz a proteção, continua deixando tomar, e aqui o Firuja fala, agora sim eu vou tomar, não tem mais uma pressão tão forte em G2, vamos ver o que vira isso daqui, né? É possível tomar de peão também, mas aqui a galera tá jogando qualquer coisa, dama toma. Se você trocar aqui as damas, esse final, pra você ter ideia, ele é um final, as máquinas dão como equilibrado, tá? E o Firuja, aí que tá, olha o entendimento dos caras, o Firuja tem que tomar essa decisão em pouco tempo, segue rapidamente com um dos melhores lances da posição do MF2. Evita as trocas. Ele quer ir pra cima desses peões agora. Torre em E7 foi jogado, torre em F1 pesa pra cima de F4. Torre em G7, se você tomar agora em F4, leva mate. Por isso o A5 tenta agora criar o tema do desvio. Ele vai desviar ou a dama ou a torre. E vai começar a partir pra cima desses peões. O tema do desvio. Dama C6. Por enquanto a dama tá aqui, ó, mas mantendo o olho lá. Bispo F3, jogado agora pelo Firuja. Protege de uma vez por todas o peão de G2. No entanto, bloqueou os ataques em F4 e F5. Dama em A4 foi jogado, dama C5 pelo Firuja, protege o peão. Por enquanto a casa de promoção está garantida por essas duas peças e o peão de F5 está atacado. Torre G5 faz a defesa, dama C3 aqui, contato nos peões. Principalmente nesse peão mantém a defesa. Torre G7 foi jogado e aqui o Alireza Firuja ainda toma um cuidado aqui. Joga o melhor lance da posição, torre A1, e não vai seco no peão. Que, galera, é o suficiente aqui, tá? Esse tipo de posição já é boa. Você pode jogar um bispo D5 para fazer o bloqueio aqui, mas o Firuja joga o fino do fino, torre em A1, não apenas atacando a dama, mantendo esse peão aqui atacado. A casa de promoção continua controlada e agora o peão passado ganhou suporte. A partida segue com dama B5 e o Firuja segue com A6. A torre vem para 7, notem que um peão conseguiu deslocar as duas peças pesadas que estavam ameaçando o mate. Olha como mudou aqui tudo. E o Firuja segue agora com torre A5. Olha a perfeição dos lances. Sai daí, expulsa a dama daí. Dama D7, o peão tá garantido. E agora torre D5. Vejam a movimentação perfeita aqui. Não apenas ataca a dama, mas faz uma pressão agora nos peões de D3 e F5. O Gawain Jones segue com dama em E6. Cai finalmente o peão de D3. Sim, o peão de A6 está atacado. Cai o peão de A6, evitando a troca de damas. Mas o Firuja não segue com dama por F5, o cheque, que já seria bom. Mas segue forçando a troca das torres. E com isso eliminando completamente qualquer tipo de contrajogo para as pretas. E por isso nessa posição, Gawain Jones abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Deu para perceber a diferença de entendimento de um 2.750 e ter um vislumbrar o que é um nível 2.750, né? É um negócio muito profundo, muito absurdo, é uma precisão muito gigantesca e até mesmo um grande mestre super top como Gawain Jones, a gente viu como é que o Firuja fez aqui, né? Com uma maestria absoluta para vencer essa partida. Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, partida espetacular desse menino Firuja, é o Bobby Fischer dos tempos modernos. Rafa, esse não é o Faustino Ouro? É, talvez eu chame ele de Bobby Fischer também. Não pode chamar os dois de Bobby Fischer? Do 92,5% de precisão para a Alireza Firuja, 86,8% para o Gawain Jones. A gente vê, cara, partida equilibrada, mas a consistência venceu, né? O entendimento posicional que dá essa consistência acabou vencendo aqui para a Alireza Firuja. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida. A gente segue acompanhando aqui o Mundial de Equipes. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!